Prisão do ex-ministro das Comunicações de Dilma Rousseff repercute no Senado. Testemunhas dizem à comissão do impeachment que decretos eram legais. Enviada ao Congresso proposta que facilita privatização de empresas do setor elétrico. E mandado de injunção é sancionado pelo presidente interino Michel Temer. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quinta-feira. O presidente do Senado, Renan Calheiros, e o primeiro vice-presidente, Jorge Viana, encomendaram à Advocacia Geral do Senado uma reclamação ao Supremo Tribunal Federal contra a Operação Custo Brasil, deflagrada pela Polícia Federal hoje. A operação envolveu um imóvel de propriedade do Senado. Renan e Viana querem a garantia de que esse tipo de ação não volte a acontecer sem a autorização do STF. Policiais federais cumpriram mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão no apartamento funcional ocupado pela senadora Gleisi Hoffmann. O ex-ministro Paulo Bernardo, que é marido da senadora, foi preso e os policiais levaram documentos e um computador que estavam no apartamento. A operação da Polícia Federal repercutiu no plenário do Senado. Como morador de apartamento funcional do Senado aqui em Brasília, sinto, senhor presidente, que quando um helicóptero da Polícia Federal circula sobre as quadras residenciais, a turbulência está chegando no mundo político. Hoje não foi diferente. Brasília acordou mais uma vez com a notícia de movimentações da Polícia Federal em desdobramento ou da Operação Lava Jato ou da Operação Pichuleco, como foi o caso de hoje. Mas, Lazier, senador Lazier, eu fico me perguntando que espécie de onagro ongulado acreditaria que na sede do PT em São Paulo, depois do mensalão, da prisão dessa gente toda e condenação de outros tantos, merecidas condenações, não digo que não, eu sou a favor dessas operações, alguém acreditaria, não sendo um onagro ongulado, que existiria na sede do PT algum documento? Não, foi uma operação para a mídia, foi um show para a Rede Globo, para os helicópteros que lhe acordaram hoje pela manhã. A investigação tem que acontecer. Investigação tem que acontecer. Tem que continuar. Tem que continuar. O que o juiz de primeira instância tinha que fazer? Se acha que os fatos são graves, se já tem provas, oferece denúncia. Depois das pessoas serem denunciadas, vão ser processadas. E depois julgadas. Se tiver culpa, condenadas. Se não tiver culpa, absolvido. O que não pode é isso. É o espetáculo, senhor presidente. Senhor presidente, é muito grave, nós estamos vendo um momento de criminalização da política. Agora é assim, o juiz de primeira instância decide busca e apreensão na casa de um senador e pronto. Se cria um fato político. Me perguntaram hoje se apoio ou não as investigações. Apoio. Qual é o limite das investigações? É o limite da lei. Quem tem que dizer o limite das investigações não somos nós, é a lei. E pela lei, quem pode entrar numa residência de uma senadora é o Supremo Tribunal Federal e não o juiz de primeira instância. A Comissão Especial do Impeachment ouviu hoje duas testemunhas de defesa da presidente afastada Dilma Rousseff. Anderson Lozzi da Rocha, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e Esther Dweck, ex-secretária de Orçamento Federal, seguiram a linha das testemunhas já ouvidas anteriormente. Afirmaram que os decretos de suplementação orçamentária tinham base legal e não impactaram a meta de superávit primário. Segundo o subsecretário de Planejamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, o decreto de suplementação de 62,5 milhões, editado em 2015, utilizava recursos próprios da pasta, provenientes de excesso de arrecadação. Ele afirmou ainda que não cabia ao Ministério avaliar o impacto sobre a meta fiscal. É papel do órgão central de Planejamento e Orçamento Federal, né? No Ministério do Planejamento, mais especificamente a Secretaria do Orçamento Federal. Mesmo porque a meta é para a administração pública como
todo, né? Para a economista Esther Dweck, responsável pela Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento entre janeiro de 2015 e maio deste ano, os decretos não interferiram na meta fiscal. Todas as análises que chegavam para mim vinham com parecer, com uma parte explícita dizendo tal abertura não terá impacto sobre a obtenção do resultado primário. Por quê? Na maior parte das vezes, porque está sujeita ao decreto de contingenciamento. Vossa Senhoria não pode afirmar que eles não tiveram impacto na meta fiscal, até porque os decretos de contingenciamento vieram para comprovar também, e inclusive, de que precisava se cortar para se poder continuar gastando de alguma forma através dos decretos suplementares. A ex-secretária de Orçamento garantiu ainda que os decretos tinham base legal. Eles seguiram a sistemática que é, pelo menos desde o início da LRF. Jamais tinha sido questionado essa sistemática. E quando a gente olha a execução, ninguém executou acima do valor que estava autorizado pelos decretos de contingenciamento. A presidente da República é que tem essa prerrogativa de decidir o que vem para o Congresso Nacional. E ao editar um decreto, ela tem que responder pelo artigo 4º da LOA, ela tem que saber se está cumprindo a meta, ela tem que saber as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, como também do impedimento e da vedação que tem pela Constituição brasileira por não editar decreto enquanto a meta não estiver sendo cumprida. É uma questão meramente formal, onde não há lesividade, onde não há dolo. Que crime há? O fato não é que a meta foi descumprida, é que o decreto foi assinado no momento em que a meta não estaria sendo alcançada. Eu, assim, quero dizer que não entendi exatamente o que eles querem dizer com isso, mas dizem mais, que só poderia ter sido por lei. Então, por lei pode descumprir a meta, por decreto não pode descumprir a meta. Chegou hoje ao Congresso uma medida provisória editada pelo presidente interino Michel Temer. O texto facilita a entrada do setor privado na gestão e controle das empresas da Eletrobras. A medida provisória facilita a privatização de empresas estatais que fazem geração, transmissão e distribuição de energia. O texto muda as regras dos editais de licitação para acelerar a venda das companhias. Agora, só vão ser analisados os documentos de habilitação daquele concorrente que oferecer a melhor proposta de compra. E quem vencer a licitação poderá explorar o serviço por até 30 anos. A MP 735 também alivia a situação de empresas que descumprirem as metas de qualidade definidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Pela regra anterior, elas tinham que se adequar até 2020 ou perdiam a outorga. Agora, as companhias podem negociar mais tempo com a ANEEL. A medida provisória também limita em 3 bilhões e 500 milhões de reais o dinheiro que a União pode repassar à Eletrobras. Até 2017, os recursos vão pagar despesas com combustível para a geração de energia térmica na região norte. A Companhia Energética de Goiás deve ser a primeira a ser privatizada de acordo com a nova legislação. O leilão está previsto para o segundo semestre deste ano. O presidente interino, Michel Temer, sancionou hoje a lei que regulamenta o mandado de injunção. Mas, afinal, para que serve este instrumento jurídico tão pouco conhecido da população? Você sabe o que é mandado de injunção? Mandado de injunção? Não sei. Nunca ouviu falar? Nunca ouvi falar. Não faço a mínima ideia, não faço. Eu já ouvi falar em algum cursinho, mas não estou me lembrando direito. Eles usam termos específicos que ninguém sabe o que significam, né? Mandato de injunção? Não sei. Nunca ouviu falar? Não, o que é? Mandado de injunção é um instrumento integrativo, quando não tem a norma, né? Quando o legislativo não edita a norma e o judiciário é provocado a se manifestar sobre a omissão do legislativo. É isso mesmo, o mandado de injunção é um instrumento que pode ser usado por qualquer cidadão ou pessoa jurídica para tentar assegurar um direito que está na Constituição, mas que não foi regulamentado. O recurso foi uma das inovações da Constituição de 1988. No início, o Supremo Tribunal Federal, ao receber um mandado de injunção, se limitava a comunicar ao Legislativo a omissão constitucional. A partir de 91, o Supremo começou a decidir, mas apenas em casos pontuais.
Uma das decisões mais importantes foi em 2007, quando determinou que o direito de greve dos funcionários públicos deveria seguir as mesmas regras dos funcionários da iniciativa privada. Outros temas já decididos pelo STF foram a aposentadoria especial e concessão de aviso prévio proporcional. Eu tenho visto que o Supremo se preocupa em fazer um diálogo institucional com os poderes públicos, né? Não só no mandado de injunção, como em outras ações que o Supremo julga, né? Na medida do possível, tentar que, sobretudo no suprimento de omissão inconstitucional, que aquele que tem a competência constitucional para exercer a regulamentação, que o faça. Então, é uma pressão. Eu acho que o Supremo, apesar de decisões muito fortes hoje, ele não perde um pouco essa dimensão de criar um diálogo com o poder público para que ele possa atuar de forma que a Constituição gostaria. A proposta aprovada pelo Congresso regulamenta o processo e julgamento do mandado de injunção individual e coletivo. Prevê, por exemplo, que a decisão do STF terá validade até a edição de norma regulamentadora sobre o assunto e poderá ser estendida a outras pessoas que se encontrem na mesma situação. De acordo com o projeto, o mandado de injunção coletivo somente poderá ser pedido pelo Ministério Público, por partido político com representação no Congresso Nacional e por organização sindical ou associação de classe em funcionamento há pelo menos um ano. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.